Irmãos, graça e a paz, feliz, com temor e tremor, estamos aqui mais uma vez. Eu peço que a igreja abra suas Bíblias no Salmo 124. Eu meditando nesse texto, a primeira convicção que vem no meu coração é que nós estamos seguros. Nós estamos seguros, glória a Deus. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de graça, de misericórdia, obrigado, Senhor, porque, Senhor, é mediante o teu amor, esses atributos, Senhor, que estamos aqui seguros, porque foi o Senhor que nos escolheu primeiro. E o Senhor há de nos guardar até aquele grande dia. Obrigado, Senhor, por nos reunir hoje. Abençoa, Senhor, nossa mente e nossos corações, possamos aprender mais do Senhor. Imediatamente eu te peço, Senhor, que eu possa passar de forma clara e objetiva, Senhor, e que nós venhamos aprender do Senhor nessa manhã. No nome de Jesus Cristo, amém. Aqui, irmão, é um salmo, é um cântico de romagem. Do Salmo 120 até o 134 é um cântico de romagem. É um cântico de ação de graças. Davi, é o autor desse salmo e posteriormente ele serviu como canto de peregrinação a todos que iam até Sião. Então eles usavam esses salmos para dizer como o Senhor tinha livrado eles, protegido eles, guardado eles e tinha dado vitória sobre seus inimigos. Escrito por Davi talvez em 3 ocasiões. O texto não fala especificamente em que ocasião foi escrito esse salmo. Mas nós podemos deduzir que de algumas ocasiões Davi poderia ter escrito esse salmo. Talvez quando ele estava diante de Golias, ali no campo de batalha, e aquele gigante da terra dos filisteus, que tinha afrontado o exército de Israel, que estava cercado pelos filisteus, e aquele homem gigante, enorme, guerreiro, experimentado na batalha, afronta Israel por cerca de 40 dias. E Davi, que ainda não tinha chegado ao reinado, mas era apenas um pequeno pastor de ovelhas, iria levar comida para os seus 3 irmãos que estavam empenhados na guerra. E ele, quando chega lá, ele escuta aquele gigante, aquele homem incircunciso, como ele fala, afrontando o exército de Israel, e aquele homem com o zelo de Deus, mas humanamente falando, era impossível vencer aquele gigante. Davi era um homem pequeno, pastor de ovelhas, ele não tinha condições físicas de nem pôr a armadura, que dirá vencer aquele gigante. Mas pelo zelo de Deus, já vi com um cajado, pega 5 pedrinhas e com uma funda, e até aquele gigante afronta Davi, dizendo: pensas que sou um cão para me afrontar com esse pau? Mas Davi, irmãos, tomado pelo zelo de Deus, e uma palavra ele diz importante: a peleja não é nossa, é do Senhor. Ele vence aquele gigante com apenas uma pedra, e aquele gigante cai morto, e ele consegue livramento ao povo de Israel. Que se Deus não tivesse intervido aqui, aquele povo seria escravizado.
Outra ocasião que pode ocorrer é quando Saul perseguia Davi, e em diversas ocasiões Davi era cercado pelo rei Saul, e muitos foram os livramentos de morte. Davi era cercado e a ponto de ser morto, Deus milagrosamente o livrava, dando vitória. Em outra ocasião, talvez seja quando Davi, já como rei, Absalão, seu filho, toma ele o reino, usurpa o trono, e Davi sai fugido, humilhado, para não ser morto. Absalão não só levanta ele, mas uma companhia de homens para que fossem morto Davi. E Davi, mais uma vez, milagrosamente é salvo e deixa ali um espia que dá informações a Davi. E mais uma vez, Deus não só livra Davi, mas esse reino é restaurado a Davi. E os inimigos de Davi, tanto dentro e fora da casa de Israel, são destruídos, são eliminados. Deus, por amor de Davi. Esse salmo também é um testemunho, irmãos, posterior em louvor e em gratidão para todos aqueles que iam destino a Sião. E eles louvavam a Deus quando iam destino a Sião, e louvavam esse salmo. Mas também para nós é um testemunho pessoal de como Deus é soberano e tem nos guardado. Nós estamos seguros porque o Senhor tem nos guardado, mesmo nesse mundo, mesmo num aparente caos, mesmo num aparente dilema e situações difíceis que enfrentamos, Deus tem nos mantido seguros. Então, a nossa peregrinação daqui vai ser garantida até a nossa pátria pelo Senhor. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que estamos seguros, estamos guardados. Apesar de nossos inimigos, Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. Então, essa é a garantia da nossa segurança. A garantia da nossa segurança não é porque nós nos denominamos cristãos, a garantia da nossa segurança não é porque nós nos comportamos como cristãos, não é porque temos uma carteirinha que identifica que você é pastor, presbítero, diácono, membro da igreja, mas a garantia que temos que Deus tem nos guardado. Essa é a nossa garantia. Nós chegamos aqui nessa manhã, e sobre todos os anos que passamos, e chegamos aqui hoje, porque o Senhor tem nos guardado. Essa é a nossa garantia. Não a nossa garantia. A nossa garantia vem do Senhor, não nós próprios. O salmista pôde lembrar, irmão, e com convicção, que Deus foi a garantia que ele estivesse de pé diante dos seus inimigos. Do contrário, eles teriam levado não só Davi, mas todo Israel à destruição. Aqui o Salmo 124 é uma declaração de como isso aconteceu. Será que você, como Israel, pode afirmar, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que diria Israel? Será que você, Igreja do Médici, ou os que me escutam, podem afirmar, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria da minha vida? O que seria da minha vida? O passado, irmãos, é um grande lembrete para nossas vidas da grande misericórdia de Deus. Na sua vida, ele pode ter sido essa verdade. Você pode dizer, se não fosse o cuidado de Deus, o que seria de mim? Você pode afirmar isso? Nós podemos afirmar, irmãos. A resposta é que podemos afirmar que vivemos hoje e estamos aqui na presença de Deus, porque foi sob os cuidados e os livramentos de Deus. Sempre foi o Senhor, esse Deus que pensamos que é transcendente, que está entronizado nos altos céus, que controla céu e mar, que controla todas as coisas, que sabe nesse momento o que cada ser humano pensa sobre a face da terra, sabe o que cada ser humano maquina em seu coração. Esse Deus que sabe todas as coisas e controla tudo, esse Deus também é o Deus imanente, que vem se revelar em nós,
que participa da nossa vida, que se revela em nossa vida. Esse Deus não está só lá em cima, mas Ele está no meio de nós, intervindo na história, intervindo na nossa vida. É esse nosso Deus. Então no versículo 1 ele pode afirmar: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o próprio Israel, esse salmo, como eu falei, serviu como cântico de peregrinação até Sião, até a cidade santa, até Jerusalém. Para nós cristãos, em nossa peregrinação aqui no mundo, eu não sei qual vai ser o tempo da nossa vida, mas nós podemos ter a certeza que essa peregrinação está garantida. Essa peregrinação está garantida. Como eles teriam essa garantia? E eu digo a vocês, como você pode ter essa garantia de que Deus vai lhe guardar? Pela sua força, pela sua capacidade, porque você é um bom cristão, porque você é um bom pai de família, porque você se comporta bem em sociedade, porque você tem lido a Bíblia, porque você tem orado, porque você tem se comportado e obedecido ali e participado das coisas da sua igreja. Não, essa garantia é garantida pelo pacto da graça de Deus. É pelo pacto da graça de Deus, não depende de você. A garantia que Deus sempre nos guardaria, e eles tinham em mente isso aqui, foi pelo pacto da graça. Deus era a garantia que eles iam ser guardados, que não seriam destruídos. Essa é a garantia que esteve ao nosso lado. Essa é uma expressão de segurança, de proteção de vida. Veja o nosso mundo, irmão, moderno. As pessoas estão ansiosas por segurança. Já viu uma pessoa importante da sociedade? Um artista, um político, uma pessoa importante, que faz parte do esporte, um empresário. Eles têm seguranças próprios. Eles querem preservar pela sua segurança. Eles não querem morrer. Eles não querem que ninguém faça mal a eles. Então eles andam rodeados de seguranças. Isso é fato em nossa época. Todos eles pensam em proteger suas vidas, e contratam segurança. As pessoas como nós também estão preocupados em proteger nossa saúde, em proteger nossas casas, em proteger nossos filhos, em proteger e garantir a segurança para a nossa família. Não é à toa que você constrói muros, coloca uma cerca elétrica, coloca uma porta na sua casa, janelas gradeadas, você coloca muros altos, coloca uma cerca elétrica. Você se preocupa com a saúde do seu filho, você se preocupa que ele tenha uma boa profissão, você se preocupa que ele vá bem nos estudos, você se preocupa que ele tenha um bom futuro. Isso não é pecado, pelo contrário, isso tem que ser incentivado no mundo que vivemos. Isso tem que ser uma coisa nossa, tem que ser uma garantia que a gente possa fazer. Mas essas coisas, irmãos, eu quero dizer, não adiantam sem o cuidado de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nunca se viu tanta preocupação nos dias atuais. A busca pela sensação de segurança diante dos problemas da vida. Entenda uma coisa, essas coisas são importantes e devem ser pensadas em nossas vidas. São importantes. Eu sou um pouco, não é porque eu trabalho na área, mas vejo muita coisa. Eu sou um pouco fascinado por segurança e quero manter minha família segura. Se de certa forma minha esposa não atender por muito tempo o celular, eu me preocupo e vou na minha casa para saber o que aconteceu. Nós vivemos um mundo caótico. Isso é uma preocupação, irmão, de certa forma natural, em nós querer proteger nossa família, o que temos, nossos bens. Isso é natural, isso não é problema nenhum. Mas é Deus de fato, acima de todas essas coisas, que tem nos guardado e tem guardado o seu povo. Nós passamos 2020 e passamos de forma turbulenta. Nós estamos aqui com máscaras, tendo todos os controles sanitários, porque a doença devastou milhares de vidas. Doença silenciosa que ninguém podia esperar. Nenhum mundo pôde se preparar para isso.
E ela acabou destruindo milhares de vidas. Mas nós chegamos aqui em 2021, irmão. Nós chegamos em 2021, sabe por quê? Porque você não contribuiu para que você chegasse em 2021, mas Deus que contribuiu para que você estivesse aqui, para que você tenha um propósito para contribuir para a maior glória do nome dEle. Esse é o nosso propósito. Você está aqui em 2021 para contribuir para a maior glória do nome dEle em sua vida. E qual foi o preço que você pagou por essa segurança? O que você pagou por essa segurança? Você não pagou nada. Porque o Senhor te amou primeiro. O Senhor te amou primeiro. O amor de Deus que nos garante essa nossa segurança, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que pode dizer, você pode afirmar que você não pagou nada pela sua segurança. Sempre foi Deus, sempre foi o Senhor guardando sua vida, sua família, tudo. Sempre foi o Senhor. E acima de tudo, a graça comum, irmãos. O que é a graça comum? Que Deus distribui dons, habilidades, proteção a qualquer um. A chuva cai sobre ímpios e justos. Ou seja, Deus, pelo seu amor, mesmo aquele que não crê em Deus, Deus distribui pelo seu amor a sua graça comum, protegendo essas pessoas, guardando essas pessoas, dando oportunidade de vida a essas pessoas e garantindo que o dia dele seja mais um dia que ele possa viver. Mas a nós foi garantido, sobretudo, aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que a semente do Evangelho caiu em boa terra. A esse veio a graça especial, sobretudo o cuidado de Deus. Deus intervém na história e cuida de cada detalhe. E, sobretudo, cuida da vida do seu povo. Cuida da vida do seu povo. Sabe por quê? Porque você é propriedade de Deus. Você, uma vez que foi alcançado pelo Evangelho, você é propriedade de Deus. Não porque eu quis ser propriedade de Deus, entenda. Mas porque Deus foi lá e tornou você propriedade dele. E qualquer um que queira, irmão, em sua vida passar primeiro, vai ter que chegar a você, que tentar lhe destruir. Israel podia ter essa afirmação. Qualquer um que pudesse chegar a Israel, tentar destruir Israel, teria que passar por Deus. Teria que passar pelo Criador de Israel. Teria que passar pelo dono de Israel. Qualquer um que chegasse para tentar destruir Israel, teria que chegar em Deus. É assim na nossa vida. Nós não somos um cachorro sem dono, né? Nós temos um dono, e esse dono é o Criador dos céus e da terra. Esse dono é o nosso Deus, porque Ele tomou nós como apropriação dEle. Lembra de Jó? O diabo quis acabar com a vida de Jó. Só foi permitido porque Deus assim o quis. Mas Deus não deu explicações. Enfim, Ele tem um total controle, soberania. Ele tem atributos poderosos e infalíveis. E eu posso dizer a você, como Israel tem a certeza aqui, você pode ter a certeza que a segurança de Deus não há falhas. Nós trabalhamos com segurança e sempre há falhas. Sempre alguma coisa nos pega de súbito. A gente não tem como manter 100% a segurança. Mas na segurança de Deus não há falhas. Deus não é pego desprevenido por não proteger você. Não acontece nada na sua vida senão pelo que Deus quis que acontecesse. Então, nada passa por Deus e nada chega ao povo de Deus se não passar primeiro por Deus. E esse Deus, irmãos, Ele escuta o que você fala. Apenas obedeça a Deus, que as consequências pertencem a Ele. Escute a palavra de Deus. Olhe o que você quer que Ele faça. Olhe, irmão, e perceba o que Deus quer que você faça. É suficiente, pratique e obedeça. Quando você vem no especialista em segurança e você pede proteção e essa pessoa não entende nada, o que eu devo fazer? Como eu devo se comportar? Como eu devo agir?
E aquele especialista em segurança vai dizer como você deve agir, se comportar e fazer. Deus é nosso Senhor, irmãos, especialista em nossa segurança, e nele não há falhas. Não queira estar seguro por si próprio. Deus conhece, irmão, todas as facetas. Aquele que enviou para o campo você, aquele que enviou o general de guerra, que já enviou você para o campo, ele mesmo já esteve lá e está à frente. Não é aquele general que envia os soldados para o campo de batalha e fica lá na redoma de vidro ou lá no escritório esperando o que vai acontecer com seus soldados. Pelo contrário, ele vai à frente de batalha. Esse foi o diferencial para Israel. O versículo 2 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Você pode perceber, irmãos, que os inimigos de Israel não tinham autonomia nenhuma para destruir Israel. Não fosse antes a vontade de Deus, ou por ordem dele, muitos inimigos foram destruídos para que Israel tivesse vitória. Até o diabo, ele vive sob a coleira de Deus. Quando a gente olha para a história de Israel, Israel não podia só testificar desses livramentos que Deus tinha dado a eles, mas ele podia olhar para o passado de seu povo. E quando a gente olha um pequeno panorama de Israel e do cuidado de Deus com o seu povo, Deus tem preservado o seu povo. Então Israel podia olhar como Deus chamou Noé e cuidou dele e de sua família e pôs eles na arca, e a partir dele criou uma nova descendência e se multiplicou sobre a terra. E como Deus chamou Abraão, e pela fé aquele homem creu e mandou ele para uma terra distante, inóspita, com pessoas que ele não conhecia, com pessoas estranhas, e por meio, Deus conduziu aquele homem, ele adquiriu propriedade, riquezas, e sua descendência por meio de Isaac prosperou. Como Deus cuidou também de Isaac, e depois cuidou de Jacó, permitindo que os filhos de Jacó, o povo de Deus, fossem preservados por meio da vida de José, sendo lançado e vendido ao Egito, se tornado governador e cuidado do seu povo em tempo de crise, tempo de destruição que poderia acabar com o povo de Israel. E o povo de Deus foi preservado. Como Deus, irmãos, multiplicou esse povo no Egito, diante do sofrimento, da escravidão, Deus levanta quem? Moisés, para libertar o povo quando esse povo clama que não aguenta mais tanto sofrimento. Como Deus não deixou o povo sem lei, e por meio de Moisés no Sinai, passou a lei do povo para que o povo obedeça. E depois, irmãos, guiou Josué, dizendo: ser forte e corajoso, eu sou contigo. E guiou o povo até a terra prometida, Canaã. E como Deus, irmãos, conduziu esse mesmo povo à terra de Canaã, eliminando todos os inimigos de Israel. E Deus fizesse que esse povo habitasse numa terra que emana leite e mel. E como Deus também disciplinou esse povo para o bem deles, porque se esqueceram de Deus, e também levantou juízes em Israel, para que Israel não perecesse diante do pecado e conduziu um remanescente a possuir a terra. E também como Deus levantou profetas para orientar o povo. E aqui também, nesse contexto, levantou Davi, um homem segundo o coração dele, o homem que vivia lá na terra de Hebron, de Belém, de Efrata. E levantou esse homem. O contexto aqui, irmão, é de guerra. Os inimigos, irmãos, Davi, aqui quando ele coloca esses textos aqui, Davi enfrentava grandes problemas. Perigo de fora, perigo palaciano de dentro, inimigos dentro de sua própria casa, tudo à custa para eliminar o rei Davi e, consecutivamente, eliminar Israel da face da terra. Mas quem estava ao lado do povo dele? Deus. Deus estava ao lado do povo dele. Aqui é uma afirmação, irmão. Então o povo de Israel vivia sobre muito ataque, mas a peleja era do Senhor. A peleja era do Senhor. E ele começa com gratidão. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que diria Israel? Ora, diga Israel. Israel era o testemunho que Deus estava ao lado dele. Primeiro, garantindo ele
garantindo proteção. Então Israel só pode, com gratidão na alma, agradecer. Israel diz: eu posso agradecer. Isso remonta à lembrança, irmãos. Gratidão remonta à lembrança. É uma coisa que foi feito por você no passado, uma bondade, um livramento, um socorro feito. Aqui o salmista Davi, ele pode lembrar que o Senhor esteve ao lado dele, e como Deus foi bondoso quando ele olha para a sua história e percebe que Deus tinha sido o grande livramento dele. E ele diz, sobretudo, que Deus interferiu na história deles. Do contrário, não haveria o que contar, porque não haveria vida. Se Deus não intervisse na história de Israel, não haveria o que contar. Então, quando nós viemos para a igreja, estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, nós podemos olhar para o nosso passado e com gratidão louvar o Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que diria a igreja do Médici? O que diria a igreja do Brasil? Não haveria pastor, não haveria pregação do Evangelho, não haveria ninguém para servir, não haveria ninguém aí na nave da igreja, não haveria membresia, não haveria esse prédio estabelecido. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós nem estaríamos aqui. Nós podemos olhar para o passado e ver como o Senhor foi bondoso com a nossa vida e continua nos guardando. Se não fosse o Senhor, a nossa vida, nós podemos voltar mais ao nosso passado. Nós éramos o devasso de sempre. Nós éramos o bebarrão de sempre. Nós éramos, Senhor, irmãos, aquelas pessoas que iam se afogar na bebida, nas drogas, na prostituição, nas conversas alheias, nas fofocas, na vida alheia, na vida em si, na vida em pecado. Nós éramos mais aquele que iria se afundar, ia caminhar no caminho largo em direção ao inferno. Nós seríamos essas pessoas, mas nós podemos dizer que foi o Senhor que esteve ao nosso lado. Foi o Senhor, irmão. Então, Davi, no versículo 1, ele só pode agradecer, louvar o Senhor. Israel, quando caminha na sua peregrinação, só pode louvar o Senhor em gratidão. Foi o Senhor, nada foi eu, foi o Senhor. Então, do versículo 2 ao versículo 7, ele pode dizer: houve salvação de Israel, houve salvação da minha vida. E o que impõe salvação, irmão, nos faz pensar algumas considerações. E o versículo 2 ao versículo 3 diz a primeira consideração: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O que quer dizer isso? Quando Davi olha para a vida dele, quando Israel olhava para a vida dele, o que ele via? Incapacidade. Incapacidade diante dos inimigos. Eles não poderiam ter força. Eles não tinham capacidade diante dos inimigos. Os exércitos eram poderosos diante de Israel. Os filisteus tinham um enorme exército. Ao ponto aqui, que Golias fica 40 dias afrontando Israel. Israel não se atém. Ele não vai para a peleja porque saberia que eles seriam destruídos. O exército dos filisteus era enorme, enquanto Israel não tinha exército formado e era uma reunião praticamente de guerreiros. E houve ocasiões de Israel que nem Israel tinha armas. Então ele pode falar dessa capacidade, dessa incapacidade, perdão. E no versículo 3, irmão, como seria a fúria desses inimigos? Rápida e mortal. Se esses inimigos fossem para tentar, se eles entrassem na peleja contra Israel, na guerra contra Israel, Israel sairia. Israel, pelo seu próprio exército, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, Israel seria destruído. E olha que o texto diz: nos teriam engolido vivos, seriam rápido, como uma fera selvagem. A expressão nos teriam engolido vivos, ou seja, seria de forma rápida e brutal. Não haveria chance para Israel. Não haveria chance para o povo de Deus. Eles não podiam resistir diante dos problemas, diante do grande exército que estava diante de Israel. O que nós poderíamos resistir? Diante das dificuldades que vêm a nós, irmão, nós nos desesperaríamos, nós iríamos afogar,
no copo de bebida, iríamos procurar todo tipo de ajuda, menos de Deus. O que seria de nós? Não, porque não haveria capacidade diante de nós, diante dos nossos problemas. E o versículo 4 e versículo 5 indica outra característica, outra consideração sobre a salvação. As águas nos teriam submergido e sobre nossa alma passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Impotência. Israel podia afirmar que não haveria nenhuma potência nele para vencer aquelas batalhas. Israel podia afirmar que não haveria nenhum poder em suas mãos para destruir aqueles grandes exércitos, para destruir os inimigos, para ir contra a traição, ir contra as dificuldades. E o texto expressa aqui águas violentas. Água, irmãos, é diferente do fogo. O fogo queima, deixa lá. A água sai devastando tudo, não deixa nada. E o salmista aqui usa a expressão de águas violentas, é que nós teríamos se acabado de uma vez. Não haveria mais nada. Se o Senhor não tivesse intervido, não haveria mais nada. Não haveria, porque em nós não haveria potência, não haveria poder para lutar contra todas as circunstâncias. Não haveria como lutar contra os inimigos que nos cercavam, contra as coisas que vinham sobre nós, como a traição dentro do reino, não haveria como lutar. Tanto Davi como Israel podia ter prova que foi o Senhor intervindo na história deles, que eles puderam vencer. Em 2004, para a gente pensar aqui sobre águas impetuosas, né? Em 2004, né? Um tsunami de 30 metros na ilha de Sumatra devastou, na Indonésia, na ilha de Sumatra, perdão, devastou e matou cerca de 227 mil, para ser mais preciso, 898 pessoas. E devastou cidades. Foi um dos tsunamis maiores da história. O mundo se comoveu todo para ajudar aquele povo, para recuperar a vida daquele povo. Eu só penso, irmão, quando eu olho águas impetuosas, quase que não sabe a palavra, impetuosas, águas violentas, teria acabado com Israel. E ele pode repetir, quando ele fala no versículo 4, as águas nos teriam submergido, e não era qualquer água, eram águas impetuosas. Agora saiu. Águas impetuosas, águas devastadoras. Não havia força humana para equilibrar essa força que vinha e a força que Israel tinha. Não haveria. Então, a segunda característica, consideração aqui, é impotência. E o terceiro característica aqui, do versículo 6 ao versículo 7, é o livramento de morte. Olha o que diz aqui. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Agora o interessante aqui quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Já viram os leões à espreita quando vai pegar uma presa? Israel aqui é como ele usasse a expressão que de Israel tivesse acuado, sem ninguém à sua volta, e o predador está a ponto de pegar ele e dilacerar a vítima. O texto aqui usa essa expressão. O predador ia acabar de vez com aquela vítima. E eu só lembro, irmão, de Lucas 22, 31, 32. Pedro querendo dizer, Senhor, eu não vou te negar. Pensando Pedro que a força vinha dele, que a capacidade vinha dele. Mas Jesus fala uma coisa importante a Pedro. Pedro, o diabo quis te peneirar, como se peneira o trigo, mas eu intercedi por ti. Lá em Lucas 22, versículo 31. Se não fosse o Senhor, irmão, Israel tinha sido acabado. Ele usa expressões como a fúria dos inimigos, ele usa a expressão como águas impetuosas, e aqui a fúria de uma fera selvagem. Israel tinha sido apenas uma vítima
do que aqueles exércitos tinham feito com outros povos, se o Senhor não tivesse intervido na história de Israel, se o Senhor não tivesse guardado Israel, se o Senhor não estivesse do lado de Israel. E ele usa a expressão no versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. É a expressão, irmão, como Israel já tivesse preso, atraído ali, ele foi preso pela armadilha e não havia mais esperança. E não havia mais esperança para Israel, não havia esperança para o seu povo, não havia esperança quando Davi relembra tudo que aconteceu na vida dele, não havia esperança. Era um pássaro que cai na gaiola. Eu não sei se os irmãos já caçaram passarinho, eu já. Tempo leviano da minha vida. Eu colocava o açaprão e quando o passarinho caía lá, eu o quê? Se alegrava. Não há mais escapatória para ele. Vou pegar meu açaprão e vou guardar ele na gaiola. Israel está nessa situação. Caiu na gaiola, caiu na armadilha, não haveria como escapar. Não haveria força no pássaro. Não haveria uma serra para cortar, não haveria nada. Ele caiu na gaiola. Entenda, irmãos, que a parte B do versículo diz que quebrou-se o laço. Ele não foi quebrado pelo pássaro, mas a Bíblia fala que quebrou-se o laço quebrou. Quem quebrou o laço? Algo externo ao pássaro. O laço, ele estava preso, não haveria mais como o pássaro escapar, mas o laço quebrou-se. Entenda aqui, Israel podia entender que foi o Senhor que quebrou o laço. Foi o Senhor que quebrou a armadilha. Sempre foi o Senhor livrando. Quando lhe salvou, lhe guiou e continuará livrando. Um exemplo pessoal, quando eu era menino, estudava no colegial, estudava o fundamental, e alguns meninos queriam me bater. E não tinha como escapar. Todo dia eu tinha que pular, ou sair por trás da escola e fugir. Não tinha como escapar, irmão. Mas a certo dado dessa minha história, eu conheci um amigo. E esse meu amigo, ele gostava de mim. Ele gostava de estar ao meu lado. E esse meu amigo era grande e forte. E quando ele estava ao meu lado, ninguém se atrevia a mexer comigo. Entende aí, irmão? Quando ele estava ao meu lado, ninguém se atrevia a mexer comigo. Então, quando os meninos eu ia saindo com ele, e eu não dava nada a ele. Eu não pagava pela proteção. Ele simplesmente gostava de mim. E quando eu saía fora da escola, ninguém mexia comigo. Ninguém se atrevia a mexer comigo, porque meu amigo estava ao meu lado. É assim que o Senhor faz, irmão. Quando o Senhor está ao nosso lado, a proteção, Ele garante nossa estadia aqui. Ele garante nossa vida aqui. Não há quem ouse chegar perto de nós sem chegar perto de Deus. E quem ouse enfrentar o Deus vivo? E quem ouse enfrentar o Deus vivo? E esse Deus estava ao lado de Israel e está conosco. Então Davi só pode esperar, só pode ter convicção: a salvação não veio de mim, a proteção não veio de mim, a capacidade, o poder e o livramento de morte não veio de nós, veio do Senhor. Israel, em sua peregrinação, podia afirmar: a salvação veio do Senhor, porque não havia capacidade em mim, não havia poder em mim, não havia como me livrar da morte. Foi o Senhor que me salvou. E quando eles olhavam, quando os inimigos se levantaram no versículo 2 e 3, Deus estava ao lado deles. E quando ele olhava no versículo 4 e 5, quando esses inimigos se levantaram como águas impetuosas, eles teriam afogados e teriam acabado com eles, mas Deus estava do lado deles. E quando o inimigo, como predador feroz, teria dilacerado, acabado com a vida deles,
cedendo para matar e acabar com Israel, Deus estava do lado deles. Quando os inimigos, como um caçador, armou a armadilha, e depois que tentados Israel foi lá e caiu na armadilha, não havia esperança, mas Deus estava do lado dele e a armadilha foi quebrada. Com toda certeza, aqui o salmista pode afirmar no versículo 8, o socorro está em o nome do Senhor. E que Deus é esse? Criador dos céus e da terra. Não é qualquer Deus. Aqui Israel podia dizer, não precisamos confiar em Baal, não precisamos confiar em Astarote, não precisamos confiar em Moloque, não precisamos confiar em nenhum homem. Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. O socorro, ele só pode afirmar, o socorro está no nome do Senhor. Ele aqui é uma afirmação com toda certeza. Houve episódios tristes, irmãos, em Israel. Há inúmeras histórias tristes em Israel, que podem ser vistas na sua palavra. História de reis, irmãos, de Israel, que quando tentaram lutar contra outros reinos, sem a proteção de Deus, por confiar em si próprio e confiar em outros reinos e deuses estranhos, qual a consequência disso? Eles foram destruídos, se tornaram escravos, foram humilhados, porque não escutaram nem confiaram no Senhor. Então, para encerrar, qual a aplicação que eu vejo aqui? Quando olhamos para o nosso passado, podemos afirmar e bendizer o Senhor, não só aqui, hoje, mas para todo sempre. Foi Deus que me salvou. Então, a primeira aplicação que eu venho a dizer a vocês, Ele nos escolheu e nos chamou de uma condição terrível. A condição era de escravo. Quem éramos? Qual o destino das nossas almas? Você pode levantar aqui e dizer, pela minha capacidade, pela minha força, eu ia me livrar da morte e da morte eterna. Quem chegará aos céus? Quem chegará à presença de Deus? Ele nos escolheu de uma condição terrível. O destino das nossas almas era para destruição, a destinação para destruição eterna. Não poderíamos vencer nenhum de nossos inimigos. E mesmo apesar da nossa condição, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, e nos deu a salvação contra todos os nossos inimigos. Os inimigos, sobretudo, da nossa alma, e nos livrou das garras do pecado. Do contrário, não poderíamos vencer, nem contra Satanás, o mundo, a carne, e a nossa própria carne, que nos incapacitava de amar a Deus, de adorá-lo, de seguir a Ele, de obedecer sua palavra, de caminhar junto com o Senhor e amar nosso próximo. Esses inimigos nos teriam destruído, nos afogado e nos feito prisioneiro e nos matado. Mas Cristo nos livrou e continuará nos guardando em nossa peregrinação à terra de Canaã. Você sabe por que você está de pé, irmão? Porque Deus sempre esteve ao teu lado. Então podemos afirmar, estamos vivos, porque o Espírito do Senhor está em nós. E podemos testificar em nossos corações agora que somos dele. Quantos irmãos não tiveram o mesmo destino que você? Eu não sei se você memora sua infância, ou pessoas que viviam ao seu lado, ou amigos, parentes, que já se foram. Não estão mais aqui entre nós. E você não era melhor do que eles. E você não era melhor do que eles. Você não era mais capaz do que eles. Você não tinha mais poder do que eles. Você também, como ele, não podia lhe livrar da morte. Mas as pessoas se foram e você está aqui. E sobretudo porque o Senhor salvou a tua alma. Isso é de alegrar o nosso coração, irmão. Essa é a nossa maior vitória. É nossa maior vitória. É isso que nos vai nos valer. Então, você, com toda convicção, pode afirmar que eu não caí porque o Senhor esteve ao meu lado. E ainda apontar o caminho para os outros. Davi, ele termina aqui, o socorro está em o nome do Senhor.
dos dilemas e problemas que passamos, das dificuldades que enfrentamos, saúde, de forma financeira, pessoal, Deus sabe. Nós podemos afirmar que o Senhor nos guardou e dizer que o Senhor salvou a nossa alma do lamaçal de pecado e ainda afirmar outro: olha, o socorro está em nome do Senhor. Você está desesperado de sua vida? O socorro está em nome do Senhor. Você não tem como se proteger? O socorro está em nome do Senhor. Você não tem como vencer seus inimigos, principalmente os inimigos da sua alma. O socorro está em nome do Senhor. Essa aqui, irmão, de certa forma, igreja, é a perseverança dos santos. Mas eu entendo que a perseverança dos santos é a preservação do Senhor a esses santos. A perseverança dos santos é pela preservação de Deus ao seu povo. Porque esse povo não tem capacidade própria, é o Senhor. Sempre vai ser o Senhor. Passaremos por muitas dificuldades, mas nós temos a certeza, o Senhor está ao nosso lado. Então estamos tranquilos, sempre haverá o porém de Deus. Um basta para cada situação que vem sobre nós. Você pode dizer para o seu familiar, para o seu vizinho, para o seu amigo: o socorro está no nome do Senhor. Eu sou a prova disso. Eu não queria Deus, eu não queria servir ao Senhor, eu não queria amar a Deus, mas Ele interviu na minha vida, salvou minha vida e mudou a minha história. Então você pode, para encerrar, como 2 Coríntios 4:7, tendo este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.